Oi, gente! Vim nesse formato bem caseiro, sentada no chão, porque como esse foi um dos estágios que eu mais gostei, eu queria ficar bem à vontade, menos travado possível para compartilhar os momentos. Então, esse é o vídeo número 2 da série sobre os estágios e a minha experiência nesse momento da reta final. Inicialmente, foi decidido as áreas que a gente ia. Só que antes de ocorrer isso, a gente teve uma conversa inicial com a nutricionista, que ela é como responsável pelo hospital da parte clínica. Então a gente teve uma aula de bons modos no ambiente hospitalar, sobre o que a gente poderia fazer ou não em relação à foto, exposição do paciente, exposição do espaço hospitalar, como a gente deveria ir vestido, sobre a importância de estar assim sempre adequado ao ambiente. Depois dessa conversa foi feita um sorteio das áreas que a gente iria. Então, pra mim, essa parte, assim, foi a parte de mais tensão, porque eu queria muito ir pra uma área específica e eu tava na expectativa de ir. E eu tirei no sorteio maternidade e eu fiquei muito feliz, porque pra mim, maternidade era uma área que também eu tinha interesse dentro da parte clínica, só que minha amiga a Thalita tirou pediatria e lactário. E aí ela ficou assim, meu Deus, o que eu faço? Só que como ela sabia que eu queria, ela me ofereceu, né? Ah, você quer trocar? Porque tinha essa chance de trocar ali entre a gente. Então, a gente trocou e eu fui feliz. Nossa, ganhei meu dia, fui pra pediatria e pro lactário. Então, nesse dia, a gente realmente só se redividiu e também a gente estava dividido já em grupo, porque na parte clínica a gente tem dois campos. Um é lá no próprio hospital, no CAN, no Hospital Universitário, e a outra parte de clínica mesmo, lá na clínica escola, que tem aqui na UFES. Então, a gente tinha grupos e pela manhã era individual e à tarde era em grupo. No meu caso era eu, Thalita e Regiane. A minha expectativa já foi lá em cima com relação ao estágio, porque eu fiquei muito feliz que eu peguei uma área que eu queria muito. Porque, pra quem não sabe, o estágio clínico era o estágio que eu mais estava esperando, assim. De todos, pra mim seria como um bálsamo no meu coração, porque eu queria muito, eu sempre amei a clínica e ainda mais esse público que eu peguei de pediatria e o lactário. Então eu já fui assim, muito animada. Então, chegando no setor, tinha uma nutricionista e uma residente multiprofissional, nutricionista também. E por algum acaso eu já conhecia, que era a Ana Carolina, que era uma veterana minha. Então, pra mim foi maravilhoso, assim, eu já chegar e ter duas nutricionistas, né? Uma, assim, extremamente experiente, maravilhosa, e também a residente, que foi a pessoa que eu mais convivi, que foi com a Ana. Então, pra mim, o fato de ter uma residente, não assim à disposição, mas assim, pra compartilhar foi muito maravilhoso. Porque eu tenho muita vontade de fazer essa residência do CAM. Então, pra mim, ver a rotina da Ana fez muita diferença no meu dia a dia. E também, não só a rotina da Ana, né? Porque como eu tava junto com a Ana, é porque isso fez parte, assim, do estágio. Eu tava muito junto com a Ana, a residente, e a residente era muito próxima dos outros residentes. Então eu fiquei, assim, próximo de toda a equipe. Eles me acolheram muito, assim, tipo, fizeram muita diferença, eles me incentivaram. Eles, quando descobriram que eu queria fazer a residência, todo mundo ficou me apoiando, sabe? Mas falando especificamente da rotina e do que eu fazia. Lá, tudo que a gente acessava do hospital era somente naquele ambiente, né? As coisas dos prontuários, coisinhas assim, era só naquele ambiente mesmo.
nos computadores do próprio hospital, então fora dali a gente não conseguia acessar ou abrir. Pela manhã era de rotina chegar e olhar quem estava internado, por que estava internado, e olhar peso, altura, fazer aquela avaliação nutricional. E aí, no caso da pediatria, como é específico, tinha o aplicativo AntroPlus, que é como se fosse um programa para poder avaliar peso, altura, IMC por altura, idade por peso, coisinhas bem específicas do público, né, de criança e adolescente. Então, basicamente, a gente também, além de fazer análise pelo AntroPlus, a gente fazia Ai, gente, como que é o nome? O Strong Kids. Fugiu da memória, porque como já tem um tempinho, acaba que os termos eles vão sumindo. Mas aí a gente fazia a primeira avaliação no Strong Kids, que é basicamente uma escala para avaliar o risco de desnutrição hospitalar. Então tinha alguns pontos, por exemplo, vomitou, teve diarreia, perdeu peso, tem alguma doença de grande porte que altera o estado nutricional, coisinhas bem específicas mesmo para o público. Então a gente tinha isso como rotina, né? Chegar, olhar quem estava internado, o motivo, sabe? Fazer aquela leitura do prontuário e depois fazer o Strong Kids, né? Que era aquele inicial para avaliar o risco desse paciente, para saber se ia precisar de uma intervenção maior ou se era um paciente que não ia requerer tanto cuidado nutricional, porque tinha pacientes que iam lá apenas para cirurgia, por exemplo. Então é um paciente que não estava em risco de desnutrição. Era um paciente que ficaria, mas por pouco tempo. Todos os dias a gente fazia visita beira-leito, geralmente acompanhadas. Eu sempre tive a Ana por perto, então a gente sempre ia juntas, perguntava juntas, conversava com o paciente juntas, colhia o recordatório alimentar juntas também, sempre com uma parceria muito boa. Inclusive, assim, a Ana me ensinou muitas coisas ali dentro do hospital, dentro da rotina do hospital. E aí também tiveram alguns momentos que eu pude passar sozinha também, perguntar, colher, avaliar, medir altura, recumbente, que eu só tinha visto isso na graduação, né? Tipo, na parte teórica, e pude fazer isso. Pude acompanhar também alguns pacientes que eram mais delicados, que a nutricionista, sem ser a residente, né? A nutricionista, ela fazia isso, assim, essa medição. Então, foram momentos realmente de muito aprendizado, porque eu ficava... O que a gente faz com esse paciente? Por onde a gente começa? E tinha esses momentos entre a gente, né? Entre eu, como estudante de nutrição, entre a residente e entre a nutricionista responsável pelo setor. E no estágio em nutrição clínica, a gente também tinha que fazer um relatório. Então, o relatório agora não era só o relatório de descrição do estágio, era um estudo de caso. Então, a gente tinha que escolher um paciente entre os que a gente estava acompanhando que teve admissão enquanto a gente estava lá e a gente tinha que escolher dentre essas pessoas. Então, eu escolhi um paciente. Então, o meu estudo de caso foi sobre paciente renal, que foi bem difícil de fazer, porque o paciente renal ele tem muitas particularidades, e principalmente o renal pediátrico, que é bem mais complexo ainda. Mas deu certo, assim, tive que estudar muito para fazer, mas consegui terminar o estudo de caso, graças a Deus. E acabou que, não se apegue aos pacientes, não sei o que lá. Gente, pelo menos o paciente que eu escolhi para o estudo de caso,
eu não sei, eu dava uma atenção maior a ele. Então eu falei na missão de não se apeguem, porque claro, depois dali, eu conseguia ir pra casa numa boa, sabe, viver minha vida, não ficava pensando muita coisa lá do hospital. Mas assim, enquanto eu tava no hospital, eu ficava bem assim, querendo dar o meu melhor ali, né? Não no sentido de me apegar, do sentido ruim, assim, de ficar em sofrimento pensando no paciente, mas no sentido de eu queria entregar o melhor pra eles, assim, né, dentro das minhas possibilidades. Então, quando podia dar, sei lá, um queijo, alguma coisa assim, um iogurte, um suplemento, eu ficava, ai, mas aquele paciente, né? Sabe, esse sentimento. Vamos às perguntas que eu tinha recebido lá na caixinha que eu coloquei na rede social, vizinha. Foi o melhor estágio, sim, eu claro. Claro, com certeza, porque superou as minhas expectativas. Porque como o estágio clínico já era aguardado por mim, eu estando lá, estando na área que eu queria, pra mim foi o melhor dos mundos, assim, de verdade. Foi muito, 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 muito bom. Não tive palavras pra descrever e, cara, eu senti muita falta, assim. Que quando eu iniciei o estágio que eu tô atualmente, eu fiquei, caraca, minhas crianças, sabe, meus pacientes, como que eles estão. E eu voltei lá também no hospital, assim, pra dar um oi, mas acabou que eu não consegui falar com os pacientes que estavam comigo nas semanas anteriores. Mas no último dia de estágio eu me despedi, sabia, de alguns pacientes. Não se apegue, eu totalmente. Tchau, tô muito triste, que não sei o que. Mas enfim, faz parte também, é um processo. A gente tá aprendendo, né? Então a gente realmente acostuma, são 6 semanas, então é um tempo que, sabe, um tempo significativo ali. Então, pra mim foi maravilhoso. E foi bom perceber também meu lado humano. E uma amiga minha mandou uma pergunta dizendo: sentiu algum sentimento negativo ao entrar em contato com os acamados? E, sendo bem sincera, em nenhum momento eu tive nenhum sentimento negativo ou nada disso, assim. Eu, pra falar a verdade, na pediatria e no lactário, não. Mas teve um dia que eu troquei de setor e fui para o setor de cirurgia masculina. E eu acompanhei que eram pacientes mais graves, assim, que fizeram cirurgias de grande porte e que estavam acamados, mas em uma perspectiva bem diferente do que eu estava acostumada lá na pediatria. Então, não foi um sentimento negativo, mas foi só um eu não gostei. Então, não sei se eu tô fugindo da pergunta, mas eu basicamente não gostei da experiência que eu tive lá nesse setor de cirurgia masculina, porque eu não me identifiquei com o público. Pra mim, eu não via assim, sentido e não via que era uma área que eu gostaria, porque durante o estágio a gente tem aula com alguns nutricionistas sobre a área deles ou sobre alguma área que vai fazer muita diferença pra gente. Então, esse nutricionista da cirurgia masculina deu aula e ele é um profissional que inspira e que é muito bom o que faz, mesmo assim, muito bom. Ele defende a nutrição com muita garra, assim, com muita vontade. Então, pelas aulas, eu quis ver a rotina dele lá ele trabalhando. Só que eu não gostei por essa questão, que eu não me identifiquei, mas eu não olho como um sentimento negativo.
Porque não foi nenhum momento, foi normal, só que não era uma coisa que eu sentia vocação, sabe? Eu voltei pro meu setor chorando, pensando, nossa, por que eu fui pra lá, que não sei o quê. Mas foi muito bom pra mim, porque eu estive em outros ambientes dentro do hospital e percebi que eu realmente era muito feliz na pediatria. E eu tive uma experiência que eu acho até legal compartilhar aqui, que foi um sentimento que eu tive, que não foi negativo, mas eu olhei pra mim e falei, cara, eu tenho muito a melhorar. Porque como eu disse, era rotina chegar, ler o prontuário, olhar as coisas e depois fazer a visita beira-leito. E teve um paciente em questão que eu li, só que eu tava lendo muito na perspectiva de que, cara, esse paciente tem um prognóstico ruim, não sei nem se quando eu chegar lá ele vai falar comigo, vai conversar comigo. E só que aí eu fui, cheio de preconceito na minha cabeça, né? Pensando, nossa, esse paciente não vai nem, sei lá, não vai ser um paciente legal, assim, que vou ter uma troca, porque o paciente pediátrico que fala é muito bom, assim, eles falam mesmo, falam que gostam, que não gostam, que querem comer. E, gente, chegando lá nesse leito, eu lembro que essa criança começou a falar muito, sabe? E na hora eu fiquei assim, tipo, mano, eu não posso fazer isso, eu não posso achar que o paciente não vai falar comigo, sabe? Quem sou eu pra dizer isso? Então, eu lembro que a partir desse momento, assim, eu mudei muito. Isso foi na minha primeira semana, eu acho. Eu mudei muito minha postura, porque eu falei, cara, eu não posso ir esperando alguma coisa, porque às vezes o paciente é perfeito e ele não tem uma boa conversa beira-leito, assim, ele não fala muito. E um paciente que a gente acha que não vai falar é super colaborativo. Então, assim, isso foi me moldando, me mostrando muito a ser melhor a cada dia mais, sabe? A sempre falar diretamente com o paciente, mesmo que seja pequeno, sabe? Todo mundo tem algo a dizer, assim, todo mundo tem algo a mostrar. Então eu sempre valorizei muito os pacientes. Quando eu era pequenininha, eu sempre brincava, sabe? Conversava, tentava entender as angústias, assim, as preferências. E pra mim foi muito rico esses momentos, porque isso me moldou como pessoa, assim. Eu digo que eu sou uma pessoa diferente depois do estágio hospitalar. Eu tive a oportunidade de conhecer o lactário, que tava lá escrito no papel, né? Pediatria e lactário. Só que eu descobri depois que as pessoas não tinham no estágio a oportunidade de conhecer o lactário como estagiário. Então, gente, eu fiquei um tempão insistindo com a Nutri pra ir conhecer o lactário. Porque nem eu sabia dessas histórias anteriores, que os estagiários não iam pra essa parte do lactário. E aí eu li, assim, sobre as coisas e ficava questionando isso, né? Ah, quando que eu vou conhecer? Quando que eu vou conhecer? Depois eu descobri que, gente, era um mau rolê pra conhecer lá o lactário e eu consegui ter essa oportunidade, acompanhei a rotina, como que era feito, os procedimentos, como que eles preparavam as fórmulas, a entrega eu acompanhei também, que ia lá nos alojamentos para entregar para os bebezinhos pequenininhos e entregar na UTIM também. Então, para mim, essa parte também do estágio foi muito boa, porque eu pensei, caraca, que massa, assim, eu tive a oportunidade de viver integralmente a parte, né, que estava escrito pediatria e lactário. Então eu não abri mão de sair de lá sem conhecer. Porque o lactário ele é muito sensível, então não dá para ter pessoas saindo e entrando.
Então, pra entrar tinha que ficar toda encapuzada, sabe? Bem encapuzada mesmo, bem realmente não encostar em nada, mexer em nada, tudo muito estéril, porque é um público muito sensível que é atendido no lactário, que são os recém-nascidos e geralmente que estão na UTIM. Então, era bem sensível e foi maravilhoso esse momento do... Coisa que a gente tinha também como rotina era a visita multi, que era o momento que todo mundo parava da equipe, no caso, né, como era o hospital escola, todo mundo da equipe parava para falar sobre os casos e ver ver a conduta de cada profissional. Então, como é um hospital que recebe equipes multiprofissionais e residentes em diversas áreas, a gente tinha esses momentos. Então, cada profissão passava o caso e falava na perspectiva daquela determinada profissão. Tem até uma pergunta de outra amiga minha que é: como é o trabalho em equipe com os profissionais de outras áreas? Então, basicamente, se dava nesses momentos que geralmente a medicina que conduzia, então começava um interno a falar sobre aquele caso, e aí, passando pela essa parte de doenças e diagnósticos e tratamento, passava geralmente para nutrição, que no ambiente hospitalar o estado nutricional ele é extremamente importante. Então, passava na perspectiva nutricional, como é que estava se alimentando, ou perdendo peso, alguma questão assim, né? E os outros profissionais. E basicamente era nesse momento mesmo que a gente compartilhava. Então, era realmente muito aprendizado, porque o paciente ele era visto como um todo. Então, às vezes, a parte da doença já estava ok, sanada, só que o paciente tinha alguns aspectos sociais que eram importantes serem falados ali. Então, para mim, isso era muito legal, porque todo mundo considerava o que o outro tinha a dizer. Então, era nesse momento que se dava esse cuidado integralizado, né, com o paciente. Como eu disse inicialmente, nesse estágio a gente tinha também a parte clínica. Eu não tive ambulatório no meu estágio, então eu tive só essa parte clínica mesmo. Vou até consertar aqui, acho que fica melhor. Eu nem vou tirar isso do vídeo, porque é mó rolê editar. Mas assim, para vocês entenderem, a rotina era de 7 a meio-dia lá no hospital, nessa parte. Na pediatria não tinha ambulatório, então eu não atendia além daquele espaço hospitalar. Realmente era só, não é só, né? Era a visita beira-leito, as reuniões, essa parte interna, que tinham coisas normais, assim, que é o esperado que tenha nesse estágio, que é evolução de prontuário, a visita beira-leito, as reuniões multi, orientações, coisinhas assim. Então, isso eu fazia nesse período de 7 às 12. Na parte da tarde, a gente tinha um estágio clínico, que era na clínica escola. Como o meu grupo eram 3 pessoas, a gente tinha 2 supervisoras. As 2 da clínica escola, e elas dividiam a gente e davam os pacientes. Então, a gente atendia 2 vezes, 2 ou 3. A gente atendia 2 vezes por semana, se eu não me engano. Amigas, se eu estiver errada, me corrija aqui.
A gente atendia 2 vezes por semana, geralmente 2 pacientes, e em alguns momentos a gente atendia 3 pacientes. Então, cada dia a gente atendia paciente de uma nutricionista e no outro dia da outra. Nesses outros dias que sobrava, que não tinha atendimento, a gente tinha uma sala de estudos no hospital. E aí, então, a gente ficava nessa sala de estudos, nós 3, eu, Regi e Thalita, resolvendo coisas do estágio de forma geral. Então, lá, juntas, a gente evoluía os pacientes, fazia os planejamentos alimentares ou as orientações nutricionais. Graças a Deus, agora, né, a nutrição, ela tem esse privilégio de ter uma sala para as nossas demandas da nossa profissão. Então, lá era uma salinha que tinha 2 computadores, 3 mesas, era bem pequenininha, mas atendia para o que a gente precisava. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida ainda sobre o estágio nutrição clínica, vocês coloquem aqui embaixo perguntas que eu irei responder. Mas, em resumo, a minha experiência ela foi muito positiva, muito maravilhosa. Eu tenho saudades até hoje dos pacientes, desejo voltar, agora não como estagiária, mas como nutricionista residente. E meu coração tá nisso, né? Gosto muito dessa área de criança e adolescente. E foi um privilégio sem igual, ter um gostinho do que era a residência, sabe? De como que era a rotina dos profissionais ali envolvidos. Foi uma experiência muito, muito positiva mesmo, de verdade. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E beijos, até a próxima. Eu tava agradecendo a Deus porque depois de muito tempo eu consegui silêncio. Só que agora meus vizinhos colocaram música, então eu não sei como que vai ficar isso no vídeo. Vou tentar fechar a janela aqui pra ver se resolve.